Bom dia, sexto ano. Tudo bem? Vamos lá então, mais uma aula de geografia. Dando continuidade então na aula passada, né, que a gente estava falando de águas, e hoje nós vamos falar de ar, atmosfera então, beleza? Então, capítulo 18, podem acompanhar o livro aí, quem preferir, tá? A atmosfera terrestre. Então, nós vamos falar tudo que compõe o nosso ar, tá? Então, quem compõe a atmosfera é a camada, né, de ar que envolve a Terra, beleza? O nosso ar, né, é composto por vários gases, certo? Então, esse ar que a gente respira são gases, tá? Um dos mais volumosos são o nitrogênio e o oxigênio, tá? Mas também existem muitos outros gases, tá? Que é o vapor, né, de água, outros gases, não, perdão, outros elementos, né, no ar, vamos dizer assim. Vapor de água, poeira e outros detritos, partículas que estão no ar, né? A atmosfera é fundamental para a vida na Terra, pois as funções vitais da imensa maioria dos organismos dependem dos gases nela contidos, ou seja, a sobrevivência, né, humana, de vegetais, animais, enfim, a vida na Terra, ela depende muito desse ar, certo? Então, é o que possibilita, então, um dos fatores que possibilita a vida na Terra, certo? O nosso ar, ele é dividido em algumas partes e algumas fases, vamos dizer assim, que vai mudando de acordo com a altitude, tá? A gente vai ver nessa imagem aqui, olha. Então, aqui é onde a gente vive, onde a gente vê, né, até a altura das nuvens, onde estão os aviões, tudo. Aí, a partir disso, né, existem outras divisões até chegar na órbita terrestre, certo? Então, aqui de baixo para cima, onde a gente vive, né, o ar, esse ar que a gente consegue respirar, sentir, né, onde estão as nuvens, balões, olha lá, aviões, né, até aí mais ou menos uma altura de 10 quilômetros. A gente chama de troposfera. Acima disso, onde está a nossa camada de ozônio, presta atenção aqui na camada de ozônio que a gente vai falar disso depois. Olha que ela está bem acima, né, da onde a gente consegue ver e alcançar, né? E é uma camada de um tipo de gás diferente chamado ozônio, certo? Então olha aqui, é uma espessura, né, de gás ozônio que protege aí a entrada de alguns outros tipos de gases, que filtra os raios solares e que protege, então, a nossa atmosfera aqui embaixo, tá? E essa parte, então, onde fica a camada de ozônio, é a estratosfera. Mais acima, a mesosfera, tá? Onde ocorre aí o início da combustão dos meteoros, onde eles começam a pegar fogo, né? Até chegar na Terra e muitos já são destruídos até, tá? E por quê? Porque aqui, gente, é uma camada mais fria da atmosfera, tá? Porque tem poucos gases e impede a absorção de energia solar. Então, essa região tem pouco ar, mesosfera, tá? Então, se pega fogo fácil ali, por causa que tem pouco ar, poucos gases e pouco sol também, né? Mas ao mesmo tempo que ele é frio, ele não tem gases e acaba tendo uma combustão. Mais acima ainda, a ionosfera, tá? A camada mais extensa é a maior camada, tá? Composta de íons, por isso ionosfera, que são partículas que recebem e transmitem as frequências de rádio. Então, por causa desses íons que estão aqui, que pode, então, ter essas frequências. E lá acima, então, já é a parte mais externa, né, da atmosfera, onde estão aí os satélites que orbitam, né, na órbita da Terra, que é a exosfera,
certo? Então a gente tem essas camadas, né? E cada uma aí com um tipo de gás, uma especificidade. Nós temos aqui na imagem, gente, uma imagem do efeito estufa, tá? Por quê? Porque o raio solar entra na Terra e alguns gases protegem, tá? Esse calor dentro da Terra. Como assim? O calor entra e fica dentro daqui da atmosfera, onde está o nosso ar. E esse calor permanece. E algumas camadas, né, de ar, de gases, impedem a saída total desse calor, tá? Então, fazendo com que aqueça o nosso planeta. Se não houvesse essas camadas de gases e segurasse o calor aqui, a gente ia ter um clima muito diferente do que a gente tem. Ia ser mais ou menos assim, enquanto o sol tá ali, tá quente. O sol sumiu, foi embora, ia ser totalmente congelante. Não ia ter nenhum calor guardado aqui do sol. Então, esse calor que a gente sente, mesmo depois que o sol vai embora, é o calor que ficou guardado, que esses gases não deixaram sair, tá? Então, esse efeito estufa, ele é natural do planeta, né? E serve para isso, para nos aquecer, tá? Depois que o sol vai embora, enquanto ele não tá ali, certo? Porém, devido ao desmatamento, né, a poluição, né, esse efeito estufa ele tem ficado mais forte, né, e por causa principalmente do desmatamento e a urbanização que acaba concretando muito chão, asfalto, né, tira-se a área verde, a terra, né, e que faz um equilíbrio melhor, fica-se só ali aquele asfalto, aquela cidade, e esse asfalto, esse cimento, vamos dizer assim, segura muito mais o calor do que uma floresta, do que uma área verde, tá? Então, o aquecimento tem sido muito mais intenso nos últimos anos por causa dessa urbanização, muita cidade, pouca área verde, né? E acaba ficando tudo mais quente, aumentando ainda mais o efeito estufa, tá? Ficando aí, de certa maneira, até prejudicial, aquecendo demais algumas regiões, certo? Outro gás importante, então, é o ozônio, tá? Então, ele também, o ozônio ajuda a esse aquecimento, tá? E ele também ajuda a não entrar raios nocivos, raios ruins do Sol. É porque a gente sabe que os raios solares, alguns raios solares, né, partes desse calor do Sol, ele faz bem para nós, mas tem algumas partes que fazem mal. E essa camada de ozônio, essa camada de gás, protege então que alguns raios solares entrem, né, desses mais nocivos, tá? Porém, por causa da poluição, principalmente por causa do uso do CFC, que são tipo de gases spray, né? Eles têm afetado essa camada de ozônio e algumas partes da camada de ozônio está se desfazendo, ficando muito fina, e algumas partes já tem alguns buracos que o sol está entrando direto e isso prejudica a saúde, causando aí algumas doenças, principalmente doenças de pele, tá? Então existe aí um estudo sobre isso e existem algumas políticas, né, de governos que está tentando melhorar essa situação, tá? Tanto é que na década de 70, 80, né, 1980, o efeito estufa era muito pior, o ozônio, né, essa camada de gás de ozônio estava sendo muito mais desfeita, e agora a gente, né, com alguns projetos aí de diminuição da poluição, alguns filtros nas fábricas, né, para emitir gases menos poluentes, ou diminuição do CFC, então foi tendo aí um controle, né, um pouquinho maior, e a gente parece, né, de acordo com alguns estudos, que a camada de ozônio está se refazendo novamente, tá? Então a gente sabe que a poluição do ar, olha essa imagem, né? Isso vem
chamando muita atenção, e isso vem prejudicando muito a população, trazendo muitas doenças, principalmente respiratórias, né? E vem contribuindo, então, para esse efeito estufa, esse aquecimento global que a gente fala, né, de aquecer demais por causa do efeito estufa, que está muito mais intenso. Então, o efeito estufa, ele é bom, ele é natural, mas por causa dessa poluição, né, ele está ficando mais intenso e por causa das, né, áreas verdes que estão sendo tiradas. Porque a área verde, então, ela segura mais, é um calor, mas ela devolve, não segura tanto, tá? Então, entre as principais fontes de poluição do ar, destaca-se a queima de combustíveis fósseis, né? E de carvão e petróleo, né? Gera muita fumaça e polui muito, tá? As queimadas e desmatamentos também são responsáveis pela emissão do dióxido de carbono, que é esse gás que polui, que faz todo esse efeito estufa. Diferentes tipos de indústrias também, como a gente viu na imagem. E para reduzir a poluição atmosférica, é importante utilizar combustíveis alternativos, em vez de derivados de petróleo, e reflorestar áreas desmatadas, né, gente? Então, a gente tem que poluir menos, claro, né? Todo mundo tem que poluir menos. Então, por isso que a gente precisa de fontes alternativas de energia. E nós aqui no Brasil e no mundo, estão aí, né? O pessoal está desenvolvendo fontes mais seguras, fontes renováveis de energia, como a energia solar, energia eólica através do vento. Temos aí as hidrelétricas, que a gente viu na outra aula, que também é uma energia mais limpa, que não utiliza do petróleo, do carvão mineral, para gerar energia, né, para funcionar motores. Então tem um outro tipo aí de energia renovável, sustentável, né, para substituir essas que poluem o ar, que prejudicam a saúde, né, e, né, a degradação do meio ambiente. Então, existe sim algumas medidas sendo tomadas aí para melhor, tá? Além das atividades humanas comprometerem a qualidade do ar, alguns cientistas afirmam que também há evidências de interferência humana nas temperaturas médias atuais do planeta. Muitos atribuem a elevação da temperatura global registrada nas últimas décadas a essa expressiva liberação de dióxido de carbono na atmosfera. Desculpa, gente. Então é isso, né? Então, conforme solta-se muito gás poluente, polui-se demais, é claro que vai alterar também a temperatura. Como eu já disse, o ar vai ficando mais quente, né? O calor solar vai ficando mais aqui, não sai como deveria, por causa que esses gases impedem toda essa poluição, segura esse calor todo, tá? Aumentando, então, o que a gente chama de aquecimento global, que é um desequilíbrio, então, desse entrar e sair de calor natural do planeta. Então, a gente tem essa imagem, né, dos gases, do efeito estufa. Então, conforme tem a poluição, tá vendo? O desmatamento, vai formando uma outra camada, que não é a de ozônio, é uma outra camada por causa da poluição, certo? Que vai impedir, então, do calor ir embora naturalmente. Então, vai ficando muito mais quente, como eu falei para vocês. Então, essa imagem mostra bem, né, toda a poluição, criando aí uma nova camada de gás que não existia, que não é natural, é criada por causa da poluição, tá? E que não deixa o calor embora. É claro, e vem muitas consequências com esse calor, né, gente? Principalmente as geleiras, né? Doenças, as geleiras, né, derretendo, calor muito forte. Então, traz aí muitos pontos negativos, tá? Agora a gente vai ver a diferença de tempo e clima, tá? Então a gente pode perceber, né? O tempo hoje está quente, nossa, que calor que tá hoje, agora. Mas daqui a pouco à noite já tá
frio ventando. Isso é tempo, né? Que nem a gente vê na TV, qual a previsão do tempo para amanhã? Vê lá no celular. Quantos graus vai ser amanhã? Será que vai chover? Será que vai fazer calor? Como é que vai estar o tempo amanhã? Certo? Então, o tempo é isso. É saber se vai estar calor, se vai estar frio, se vai chover ou não, tá? Nos dias que a gente está vivendo, no dia a dia, certo? Então, ele é variável, ele pode mudar, tá? O tempo todo. Como eu falei para vocês, de manhã tá calor, à noite já tá frio. Isso é o tempo, tá? Acho que deu para entender, né? Em geral, a temperatura e a umidade do ar são os principais elementos climáticos notados nas condições do tempo atmosférico. Então, se tá o ar mais úmido, o ar mais seco, né, ou chuva ou não, né, são elementos aí que ajudam a gente a entender o tempo, por que tá tão calor, enfim, tá? E a gente mede esse tempo em temperatura, né? Então, se tá muito calor, nossa, deve estar uns 25 graus, né? Tá calor. A gente chama de graus Celsius. E se tá muito frio, esse grau está diminuindo, né? Nesses dias à noite, estava muito frio, nossa, estava 8 graus, 10 graus, estava frio, né? Então, passou de 20, já tá ficando calor. Então, esse é o tempo, certo? A diferença entre a menor e maior amplitude térmica desses graus Celsius num dia, por exemplo. Não sei se vocês já viram a previsão do tempo, né? Lá na TV, por exemplo. Nossa, hoje a mínima é de 18 graus e a máxima é de 27. Quer dizer, o que pode estar acontecendo aí? Lá à noite, mais no fim do dia ou de manhãzinha, vai estar mais frio, podendo chegar a 18 graus, né? Um pouquinho mais fresco, não é frio, é só fresquinho só, de calor. E uma máxima de 27 graus, quer dizer, pode esquentar muito em algum horário do dia. Então pode variar isso. E essa variação a gente chama de amplitude térmica, certo? Vamos lá. Aí a gente tem a previsão do tempo, como eu falei para vocês, né? A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas. Esse é o nome, né, dessa profissão, desse estudo, né, sobre o tempo, tá? Precisa estudar, é uma profissão aí, né, de saber, então, organizar toda essa questão do tempo. E existe muita tecnologia, né, gente? Máquinas aí que conseguem fazer todo esse trabalho, tá? Aí a gente tem um gráfico aí de temperaturas, aí tem um exemplo em 10 dias aí em São Paulo, como as temperaturas variam no tempo, né? Variam mesmo, impossível um dia não variar o tempo. Sempre vai ter um horário mais quente, um horário mais frio, tá? Um dia mais quente, um dia mais frio. E essa variação é normal, tá? Então vai bem assim de acordo com frente fria, chuva que tá vindo e tudo isso vai mexendo. Aí a previsão de chuva, tá vendo? Um dia chove menos, um dia chove bastante, outro dia não chove, e tudo isso faz parte do tempo. Aqui, né, essas imagens, perdão, essas imagens que a gente costuma ver na TV, né, a previsão do tempo, olha, vai ter sol com algumas nuvens, aqui vai chover, aqui não. Então, essa é a previsão do tempo, né, que a gente já conhece. Aí tem uma imagem, né, de uma estação de observação, né, de tempo, que eles conseguem prever se está vindo frente fria, se está vindo chuva, ou se está vindo uma onda seca, né, se está vindo um vento forte, ou se está vindo um calor muito grande. Então, eles conseguem, através desses equipamentos, captar essas informações, tá? E isso é muito importante para muitos setores, tá? É fundamental saber isso no setor agrícola, né? Pois possibilita tomar medidas necessárias para evitar ou diminuir as perdas da colheita.
Então, aquele que vai plantar, ele já sabe mais ou menos como vai ser o tempo, aquela fase, né? Aqueles dias da plantação ali. Então, ele vai saber o melhor dia para plantar, depois se vai dar certo, se não vai, a colheita, se vai ter uma super tempestade, como que ele vai se preparar. Então, o agricultor, ele se prepara para o tempo. Então, isso é muito importante. E a partir disso, tem se perdido muito menos na agricultura, tá? Outros setores, como de transporte aéreo, marítimo, de energia, de abastecimento das águas, de monitoramento de queimadas, também se beneficiam dessas informações, tá? Então, a previsão do tempo ajuda muitos setores aí da sociedade. Não é só para a gente saber, vai chover amanhã, tem que levar guarda-chuva, né? Não é só para isso, tá, gente? Então, aqui a gente tem uma imagem de um radar, né? Que ele joga as ondas de radar e ele consegue de longe, muito longe, captar se a chuva está vindo, se não está, né? Ele consegue sentir aí através dessas ondas de radar, tá? Bem interessante, né? Aí agora a gente vai falar do clima. Então agora a gente viu o tempo, né? Como que é o tempo aí diariamente, né? No mesmo dia a variação do tempo pode mudar e a chuva e tal. Agora a gente vai ver o clima. O clima não é tão variado como o tempo, né? O tempo muda o tempo todo, né? Mas o clima, ele é mais fixo, tá? Como as estações, por exemplo, né? Então tem períodos mais quentes e períodos mais frios. A gente sabe que no inverno, não aqui em Mogi Guaçu, né? Exclui Mogi Guaçu do inverno, aqui não faz frio, mas normalmente inverno, frio, verão, calor, outono, um pouco mais fresco, né? De vento. Então, o clima é mais nesse sentido, de períodos mais longos, né? Com aquele clima, tá? Clima é a sucessão regular de estados de tempo atmosférico. Então, são um tempo, só que mais longo. Esse é o clima, certo? Então, olha lá, uma vez entendido o que é tempo, vamos estudar o que é clima. Observe a imagem a seguir. Essa imagem e a próxima é o mesmo lugar, tá? Só que são em épocas diferentes. Aqui, com certeza, é uma época aí de verão, mais quente, tá? E aqui, olha, na próxima imagem, a gente vê aí a mesma região, tá? Só que no inverno. Então, a gente viu que alterou muito, né? Do verão para o inverno. A temperatura mudou bastante, são períodos. Então, olha só, aqui é inverno, é frio. Mas existe variação de tempo? Existe. Por quê? Porque no meio do dia pode estar mais calor, né? Olha, tá tão um solzinho batendo, né? Um climinha gostoso. E à noite vai ser muito frio, porque está num clima de inverno, um clima gelado, tá? Acho que deu para entender, né, gente? Qualquer coisa vocês vão tirando dúvida comigo lá depois, tá? Essa variação de clima não é comum em todos os lugares da superfície terrestre, porque existem diferentes tipos de clima no planeta, que depende de vários fatores e da atuação de muitos elementos atmosféricos. Por exemplo, gente, é que nós aqui no Brasil a gente tem essa variação de clima, mas tem alguns lugares que não tem muita variação de clima. Por exemplo, nos polos, né? Lá no Ártico, é só gelo, é sempre frio. Por mais que você vai lá num período um pouco mais quente, que tem sol, que é para ser um pouco para ser verão, né? Você chega lá, é frio do mesmo jeito, é sempre abaixo de zero, né? Outro lugar que não tem esse clima, né, essa variação tão grande, um deserto. Você vai no deserto, só areia para todo lado e é sempre, enquanto o sol tá batendo, é calor, o sol vai embora, é frio. É sempre assim, tá? Então não tem essa variação de clima, só tem a variação de tempo.
tá? Vamos lá. Aí chegou as atividades, então, da página 166, vocês vão fazer só a 1, 2 e 3, certo? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês. Até a próxima aula.